Olá! Que bom que você voltou para a terceira e última parte da nossa aula sobre ponteiros. Nessa parte, eu quero falar com vocês sobre tempo de vida e posse de uma variável. E por variável, eu quero também dizer ponteiros, afinal, estou estressando esse fato o máximo possível. Ponteiros também são variáveis. E eu vou começar aqui embaixo, então meu programa está limpinho, eu continuo mantendo aqui o meu using namespace std para eu poder escrever cout, né? Sem precisar do namespace aqui na frente. E eu vou começar criando uma variável. Vamos usar inteiros dessa vez. Int x igual a 3. Até aqui, tudo bem? Vamos escrever. Ok. Então, só para ver que está tudo funcionando, vou compilar e rodar o nosso programa. E, eu não coloquei o barra aqui, ó, barra T para fazer uma tabulação, senão ele só escreve T. Ok. Está tudo funcionando de qualquer jeito, era isso que eu queria saber. Eu quero discutir, então, o conceito de tempo de vida de uma variável. O que é o tempo de vida? Toda vez que nós criamos uma variável, seja ela uma variável convencional ou um ponteiro, seja esse ponteiro apontando para uma variável ou apontando para um valor no heap, então stack ou heap, como a gente viu na segunda parte da aula, qualquer que seja a situação, toda variável tem o que chamamos de tempo de vida. Ela começa a existir e ela está pré-determinada a desaparecer em algum momento. O tempo de vida de toda variável no stack, ela dura até o final do escopo. Então eu já tinha anotado aqui em cima, nós estamos no escopo principal, que é onde abre essas chaves depois do main e termina aqui. Lembra, main quer dizer principal em inglês. Quando este escopo termina, todas as variáveis declaradas aqui dentro, como por exemplo a nossa variável x, deixam de existir. Até aqui, não faz muito sentido discutir o tempo de vida, porque esse escopo é o único escopo do meu programa. Então, quando ele termina, o programa também termina. E aí não faz diferença para mim o que acontece com as variáveis, não é mesmo? Mas nós já vimos que eu posso criar um escopo anônimo. Dessa forma, abrindo chaves aqui. E aí, olha só. Nesse caso, não mudou nada por enquanto. Vou compilar e executar. E ele escreve 3 ali embaixo, como é esperado. Porém, o que acontece se eu passar essa chave para antes do cout? Opa, tá difícil acertar essa chave aqui. Agora, eu criei um escopo sem nome, então é um escopo anônimo. Eu evito usar acentuação nesses comentários, porque a acentuação é dependente da codificação de caracteres. E a codificação varia muito com o sistema operacional. Não deveria, mas varia. Então, se eu depois colocar esse programa em algum lugar para vocês fazerem um download, dependendo do seu sistema operacional, aquele acento pode sair corrompido. Então, só por isso que eu não coloco. Só um parênteses. Voltando aqui. Agora, pode ver que o próprio Visual Studio Code já sublinhou para a gente aqui. Mas se eu não tivesse no Visual Studio Code, eu não teria nenhuma dica de que tem alguma coisa errada. Eu vou tentar compilar e ele vai me falar erro. X não foi declarado nesse escopo. Scope é escopo em inglês. E não foi mesmo. X foi declarado no meu escopo anônimo, que terminou aqui. Então,
o tempo de vida da variável x é entre estes dois sinais, abre chaves e fecha chaves. Daqui para baixo ela não existe mais. Tanto ela não existe que eu fico liberado até para reciclar o nome. Seria muito confuso, mas eu posso reciclar esse nome, por exemplo, fazendo aqui float x igual a 0. E lá está 0. Eu posso, mas é muito confuso usar o mesmo nome duas vezes dentro do mesmo... Porque assim, por mais que isso aqui seja um outro escopo, nós estamos dentro do main. Ficar repetindo nomes assim é uma armadilha. Você não deve cair nessa armadilha, não deve criar para si mesmo esse tipo de armadilha. Mas seria possível. Em princípio, não tem nenhum erro nisso. É só muito confuso. Então, este é o tempo de vida de todas as variáveis criadas no stack, incluindo um ponteiro. Então, da mesma forma, se eu vier aqui criar um ponteiro que aponte para o endereço de x, como nós fizemos na primeira parte dessa aula, se eu tentar usar o ponteiro aqui embaixo, mesma coisa. Mesmo que eu diga quem é o morador desse endereço, né, colocando o asterisco da frente, usando o operador de dereferência, o de desreferenciamento. De qualquer jeito, ele vai dar o mesmo erro para mim. Isso não é tolerável. Porém, o que acontece se eu fizer isso aqui? Antes do escopo, eu vou criar o meu ponteiro. Assim, se ele existia antes, o tempo de vida dele é qual? É do escopo que o contém. Então, o tempo de vida da variável y é este escopo aqui, que é o escopo principal. Então, enquanto esse aqui não acabar, y existe. Aqui dentro desse escopo anônimo, eu vou simplesmente dizer que y é igual ao endereço de x. E agora eu vou escrever aqui embaixo. O que será que vai acontecer? Pode ver que ele tirou o risquinho vermelho daqui, né? Mas, na prática, será que o programa vai funcionar como eu quero? Ó, 3. Que legal! Quer dizer, então, que a minha variável x não foi destruída? Professor, você está me enganando. Estou enganando vocês, não. Acontece que a variável x foi destruída. Eu nunca disse que o endereço de memória é destruído. Não tem como. O endereço representa um pedaço do computador, de fato, uma área do chip de memória. Então, se eu tenho y apontando para aquele endereço, ele vai continuar apontando para aquele endereço, porque a variável y tem um tempo de vida diferente, como a gente viu antes. Ela vai existir mesmo que esse escopo tenha terminado, porque ela foi criada fora dele. Então, quando o escopo termina, x é destruída, mas y continua existindo. E y, por ser um ponteiro, é uma variável que guarda endereços de memória. E ela guarda o último valor que foi atribuído a ela, neste caso, o endereço de x. Então, x como variável não existe mais. E eu posso até reciclar este nome. Nós dizemos tecnicamente que o símbolo da variável, ou seja, x, o nome, o símbolo x, não existe mais. Porém, esse endereço de memória continua lá. O que aconteceu com ele? Quando o escopo termina, todos os endereços de memória utilizados pelo stack são devolvidos para o sistema operacional para que o sistema operacional possa alocar para outros objetos, para outros símbolos, outras variáveis. Em especial, como o sistema operacional ele é bem esperto em termos de gerenciamento de recursos, se eu criar aqui fora uma outra variável, por exemplo, int y, e dizer que y vale 4. Opa, y a gente já criou. Int z igual a 4. Então, isso aqui não é um ponteiro. É uma outra variável. Ela existe no mesmo escopo principal, portanto, ela existe aqui. E ela foi criada depois de x. X foi criada,
x foi destruída quando esse escopo acabou, chegou ao fim. Então, o tempo de vida de x se encerrou. E aí eu crio uma variável z. Existe uma probabilidade, diferente de zero, né? Existe uma chance do sistema operacional criar esta variável z no mesmo lugar da memória onde x existia. Não é certeza que isso vai acontecer, mas é bem possível, por causa da forma como o sistema operacional gerencia recursos. Ele sempre tenta evitar que buracos se formem na memória. Vamos ver o que vai acontecer, então. Eu vou compilar, limpar aqui e rodar o nosso programa. Bom, não foi o que aconteceu. Por quê? Como é que eu sei que não foi o que aconteceu? Porque eu criei x, está aqui, depois eu destruí x, criei z, só que z vale 4. E quando eu mandei imprimir o morador do endereço y, ele imprimiu 3. Esse 3 são só números, é só um resultado que existe, que mora naquele endereço até hoje, mas o sistema operacional é livre para colocar outro morador naquele endereço. Ele só não fez isso ainda. E eu posso testar sem compilar de novo, eu posso rodar esse programa várias vezes. E, eventualmente, pode ser que ele acabe produzindo um 4 aqui, querendo dizer que ele criou essa variável naquele lugar. Eu posso acelerar esse processo criando múltiplas variáveis. Eu não vou dar sorte pelo jeito, ele não quer fazer isso para mim. Vamos ver se eu consigo fazer diferente. Vamos ligar o depurador. Então, apertando F5. Se você não lembra antes, você tem que configurar o depurador. Pode ver nossas primeiras aulas, acho que foi na segunda aula que nós vimos como ativo o depurador. E aí agora com o F10 nós vamos andando e entendendo o que está acontecendo. Aqui eu criei a variável x. Deixa eu limpar tudo isso aqui. E eu vou pedir para seguir o endereço de x. Está lá o endereço de memória onde x existe. Aqui em cima ele está mostrando para mim que y, por enquanto, tem um valor aqui, que não é só um lixo eletrônico. Agora que ele está executando essa linha, olha lá o que aconteceu. D3E0, exatamente o valor que era o endereço de x. Então, quando esse escopo foi destruído, x não existe mais, mas y continua existindo, e o valor dentro dele é o endereço da variável que não existe mais. Então, eu posso vir aqui embaixo e pedir para ele seguir agora. Você percebe que aqui x até não existe mais, ele falou que ele não consegue mais ler. Vamos pedir para ele escrever aqui o morador do endereço y. E está lá 3. Agora, eu vou pedir para ele escrever também o endereço de Z1, o endereço de Z2 e o endereço de Z3. Ele criou todas uma depois da outra, então mesmo eu tendo liberado esse endereço de memória, porque o programa é pequeno e o sistema operacional não encontrou um motivo para fazer isso, ele não quis reciclar esse endereço, o D3E0. Ele começou de 4 bytes depois, lembra? Int tem 4 bytes. Então, depois de E0 vem E4, depois E8, depois EC. De 4 em 4 bytes. Foi isso que ele fez. Porém, precisa ficar bem claro que apontar um ponteiro, eu sei, parece pleonasmo, mas é isso mesmo. Então, direcionar um ponteiro, para um endereço de uma variável do stack é uma coisa possível, porém é perigoso, por causa do tempo de vida. Quando a variável do stack chega ao fim, quando esse escopo chega ao fim, todas as variáveis são removidas da parte de cima do stack e, portanto, são destruídas.
Então, esse é o conceito de tempo de vida. Agora, a mesma coisa não é verdade com objetos do heap. Olha só. Vamos vir aqui dentro. A gente vai criar... Eu vou apagar todos esses z's daqui de baixo. Vamos criar um z aqui dentro, mais um ponteiro. E eu vou dizer new int 4. Lembra, quando eu tenho a palavra-chave new, eu estou pedindo para ele criar um objeto no heap, na outra parte da memória. A memória que é totalmente 100% aleatorizada, eu posso acessar ela a qualquer momento. Ok, e aqui eu vou dizer então que y, ao invés de ser o endereço de x, y vai ser o endereço de z. E para falar a verdade, eu poderia ter apagado, eu não preciso mais dessa aqui. Então, isso é o suficiente para o que eu quero. Então, vamos revisar o que eu fiz aqui. Eu tenho que fazer assim, pronto. Eu explico agora. Então, eu criei um ponteiro para inteiros, chamado z, mas eu pedi com o new para que o número 4 fosse alocado num espaço novo de memória, lá no heap. Quando eu fiz isso, eu peguei esse ponteiro y que existia fora e mandei guardar o endereço desse novo número, dessa nova alocação. Então, se eu rodar isso, eu devo ver escrever o número 4 na tela. Bem simples, né? Tá lá, 4. Mas diferente da outra vez, que escreveu o 3, mas eu insisti bastante, apesar dele não ter sobrescrito o 3 para mim, ele poderia ter feito isso. Dessa vez, não. Dessa vez, este número 4 continua existindo, mesmo quando o escopo termina. Porém, a variável z não. Então, z, como ponteiro, também é uma variável. Ele existe no heap, ele existe no stack. E quando esse escopo terminou, z não existe mais. Se eu vier aqui tentar escrever z, ele vai reclamar. Porque o escopo acabou, z não existe mais. Mas y existe, porque y foi criado antes. Mas nesse caso, o valor 4 armazenado quando eu dei new continua existindo, ele continua sendo um valor válido, porque quando o escopo acaba, eu não libero o espaço no heap. Então, qual é o tempo de vida? Qual é o tempo de vida de um objeto no heap? O tempo de vida é o tempo da aplicação. Eu falei que não ia colocar acento, mas coloquei. Vamos escrever assim. Então, enquanto o meu programa existir, todos os objetos alocados no heap existem. Quando o meu programa termina, o sistema operacional tem uma lista de tudo que esse programa pediu para alocar, e aí ele consegue passar varrendo tudo e desalocando todos os espaços que foram pedidos. Porém, enquanto o programa existe, enquanto esse escopo principal existe, não importa onde no meu programa eu esteja, se é dentro de uma função, se é dentro de um escopo anônimo como aqui, toda vez que eu der new, eu ocupo um espaço que não será mais desocupado automaticamente. Eu posso desocupá-lo se eu usar a palavra-chave delete. Então, se eu disser delete z aqui dentro, perdão, eu falando em inglês. Se eu disser delete z, o que acontece? O programa compila. Mas agora, na hora que eu fui escrever aqui, ele não escreveu mais 4, ele escreveu 0, o que também é uma coincidência, porque ele não precisava ter escrito nada, podia ter um lixo aqui, que eu destruí o valor que estava lá. Eu liberei para o sistema operacional. E o único motivo pelo qual ele escreveu 0
é porque alguma coisa aconteceu aqui que o sistema operacional decidiu que aquilo valia 0. Foge ao meu controle o valor que isso daqui vai ter. O delete não se refere ao símbolo, se refere ao endereço. Então, não é o delete que fez o z desaparecer. O z, como variável, ele desaparece quando acaba o escopo. Tanto é que se eu tentar fazer delete z aqui embaixo, eu vou ter um erro. Não vou nem compilar, porque ele já grifou aqui embaixo para me falar que está errado. Como você quer deletar uma coisa que está fora do escopo dela? Porém, uma outra coisa que eu poderia fazer, então, é o seguinte. Como o delete se refere ao endereço e não ao símbolo, este endereço aqui, ele tem um novo dono. Olha só, quando eu dei new, esse endereço foi guardado neste ponteiro z. E aí eu peguei o ponteiro y que existia fora e disse, você também aponte para esse endereço. Então agora eu tenho 2 ponteiros que apontam para o mesmo endereço. Quando o escopo terminou, z foi destruído. Nós dizemos que este endereço teve uma mudança de posse. Então, quando esse escopo termina, o endereço alocado no heap passou a pertencer a y. Então, houve uma mudança de posse. E essa é a ideia de posse de endereço. Então, endereços no heap alocados com a palavra-chave new, toda vez que eu uso new, eu aloco memória. Eu peço para o sistema operacional separar para mim um pouquinho de memória para eu usar como quiser. Quando eu uso new, sempre tem um sinal de igual. O new nunca pode ser usado sozinho. Eu tenho um sinal de igual aqui e do lado esquerdo eu estou guardando o endereço onde o sistema operacional alocou para mim. Veja que é um processo automatizado. Eu digitei new, o sistema operacional encontrou o melhor lugar para fazer isso para mim. E aí, z é dono desse endereço. Porém, quando z deixou de existir, esse endereço passa por uma mudança de posse. Outro objeto, outro símbolo será dono, se eu fizer. Então, eu fiz y igual a z, por um breve momento, até essa linha 20, nós temos uma posse compartilhada, então, tanto y quanto z são donos desse endereço, e, portanto, apontam para esse morador, que é o número 4. Quando esse escopo termina, eu destruí z. Agora, aonde está o grande problema? O grande problema está se eu não tivesse essa linha aqui. Se o escopo terminar, vou até tirar esse comentário, ó. Se eu não passar a posse desse endereço que está em z para outro símbolo, para outra variável, para outro ponteiro, como você quiser chamar, antes do escopo terminar, agora aquele endereço é órfão. E nunca mais eu consigo recuperá-lo. Só quando o meu programa terminar eu devolvo para o sistema operacional. Um endereço órfão, um endereço que não pertence a nenhuma lista, é um vazamento de memória. Em inglês, memory leak. Vazamento de memória porque é como se a memória fosse um recurso, é como se você tivesse uma piscina, um tanque, uma bacia com memória, e aí essa operação tirou a memória do sistema operacional para usar, mas nunca devolveu. É como se estivesse vazando essa memória. Se isso aqui, por exemplo, estiver dentro de um loop, se eu tiver um for executando alguma coisa, a cada loop eu estou perdendo memória. Um int ocupa 4 bytes. Se eu
fizer um loop de 1 bilhão de vezes, porque bilhão equivale a giga, ao final eu vou perder 4 gigas, que normalmente é quanto de memória você tem livre no seu computador para trabalhar. Mesmo que você tenha mais, o sistema operacional está ocupando, a não ser que você tenha uma super máquina aí, é isso, algo entre 4, 6, 8 gigas no máximo é o que os computadores de última linha vêm e o seu computador vai travar. Bom, então nunca deixe um endereço órfão. Por isso que, para todo new, tem que existir um delete. Todo new tem um delete. Às vezes eu não quero deletar agora, eu não quero liberar o espaço agora daquele endereço. Às vezes eu realmente quero promover uma mudança de posse. Eu quero mudar aquele endereço de mão. E nós vamos ver, quando nós começarmos a falar sobre classes e objetos, que esse conceito de mudança de posse é muito poderoso. Às vezes eu não quero. E aí o C++ me dá algumas ferramentas que nós vamos ver lá no finzinho do curso, que são os ponteiros inteligentes, Smart Pointers. O que nós estamos aprendendo aqui com o new e o delete, isso aqui é chamado de ponteiro cru, ou raw pointer. Mas não tem problema nenhum utilizar um ponteiro cru como esse, usando new e delete. Desde que você entenda a responsabilidade que vem junto com o uso do new. Todo new tem que ser acompanhado de um delete. E, como o delete está associado ao endereço e não ao símbolo, o símbolo Z deixou de existir. Mas o que eu posso fazer então? Vamos passar a posse desse endereço para y igual a z. Então agora eles têm posse compartilhada. Quando o escopo termina, z é destruído, y passa a ser o único dono daquele endereço. Eu vou escrever o valor aqui e antes do meu programa terminar, eu vou deletá-lo. Sim, é claro, y, sendo uma variável do stack, o tempo de vida dele, como o tempo de vida de todas as variáveis, é o tempo de vida do meu programa e o programa está para terminar. Então, se você fosse ser bem econômico, não necessariamente você precisaria desse delete aqui, faltando só 2 linhas para acabar o programa. Porém, eu acho um bom hábito, é um hábito saudável, sempre que tem um new, ter um delete. Porque isso te faz pensar sobre o tempo de vida da sua variável, te faz ficar sempre atento a esse fato. Bom, deixa eu mostrar para vocês, então, uma última coisa sobre o new. Eu disse que o new pede para o sistema operacional alocar para mim um valor na memória e que isso é automatizado, é o sistema operacional que decide. Mas eu posso tentar fazer isso eu mesmo. Então eu vou apagar tudo isso. E aqui, onde nós temos a criação desse ponteiro y, eu vou dizer new int. Fala um número aí. 3.14, o começo do pi. Opa, mas aí não pode ser int. Tá certo. Vamos fazer um float. Que tal? Tudo ótimo. Vou pedir para ele escrever o endereço em algum lugar. Só para a gente ver, né? Aliás, nem vou pedir para escrever. Eu vou executar de novo o depurador. E aí, do lado de cá, eu vou pedir para ele escrever então, y. Porque y é um ponteiro, então dentro dele está guardado uma
o endereço desse valor que foi alocado com o new. Vamos ver. Está lá. E se você quiser, a gente pode também mandar escrever o endereço de y. Dá para ver que, enquanto y, ele em si, a variável, o ponteiro, está alocado em uma das páginas da memória, 7ffff, isso daqui representa o stack. O outro valor, o valor para qual y aponta, o endereço para qual y aponta, é 555555, porque a gente está em outra parte completamente diferente da memória que representa o heap. Tudo bem até aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele criar uma nova variável, mas eu vou falar onde. Float x. Então, isso é um ponteiro. E aí eu vou dizer o seguinte, cria uma variável nova e a gente vai... Vou criar aqui 5,21. Do jeito que está, ele vai criar aonde o sistema operacional quiser. Mas eu posso dizer para ele assim, eu quero que você crie num determinado endereço. Eu quero que você crie exatamente 1 byte após o y. O sistema operacional já ia fazer isso. Ele sempre tenta, a menos que esteja ocupado, ele sempre tenta criar uma variável logo após a outra. E aqui nós podemos então pedir x. Olha só o que acontece. Nós tínhamos y, que aponta para 3.14, está aqui, y. O endereço guardado nele é esse aqui, 55555, terminando em AEB0. E logo na sequência, nós temos x, que armazena um outro valor, dá para abrir aqui para ver que ele armazena esse 5.21. E, olha que coisa, AEB4. Exatamente 4 bytes para frente. Eu falei 1 byte aqui, mas não é. Porque ele sabe o tamanho do float. Então, ele sabe que neste endereço aqui é float, y é um endereço que contém um float. Aqui eu estou criando um outro float. Floats são 4 bytes, são 32 bits, a gente mede em bytes. E esses endereços de memória representam bytes na memória, então de 8 em 8 bits. E eu estou dizendo para ele, está vendo esse endereço? Vá 1 byte para frente, que é o tamanho dessa variável, e crie x. E lá está. A gente pode fazer uma brincadeira só para ver o que acontece? E se ao invés de float eu tivesse criado aqui um double? Vamos carregar de novo. Double são variáveis de 64 bits ou de 8 bytes. Olha só o que acontece. Ele criou y de novo no endereço B0. E aí eu vou executar mais uma vez. E x foi criado em B4. Então, repare que daqui para cá ele pulou 4. Por que ele pulou 4? Não é por causa do que está aqui. É porque ele sabe que y é um ponteiro de float. Não é por causa do que eu criei aqui na frente. Senão ele teria pulado 8 e teria deixado um espaço no meio. Mas não. Todo ponteiro em C++ tem um tipo. E isso diz para o compilador o seguinte, ó, aqui a gente está andando o tamanho do float. E float anda de 4 em 4. Então, quando alguém disser, pega este ponteiro de float e some 1, tem que ser um float, independente do que eu vou alocar depois. Agora, fazer isso não é algo que não tem custo nenhum para a gente. Existe um problema sério aqui.
Eu posso tentar alocar uma nova variável em cima de uma que já está alocada. E aí o comportamento torna-se imprevisível. O sistema operacional pode permitir, destruindo o objeto que existia ali anteriormente, ou pode simplesmente declarar uma exceção e interromper o seu programa, fazer o seu programa simplesmente ser desligado. Depende muito de como o seu sistema operacional está preparado para lidar com esse tipo de coisa. Então nunca se esqueça que com este poder de declarar uma variável em qualquer lugar, vem muita responsabilidade. E isso encerra toda a nossa parte teórica sobre ponteiros. De novo, eu sei que é um assunto um pouco mais complicado quando comparado ao todo o resto que nós vimos até agora. Mas a ideia de ponteiros, de tempo de vida, de posse de endereços de memória, e a diferença entre stack e o heap, é um dos grandes diferenciais da linguagem C e C++. Portanto, é algo que vale a pena investir tempo e dedicação para estudar e compreender bem. É isso, vejo vocês na parte final da nossa aula para desenvolvermos o nosso exemplo programando juntos. Até lá!